de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos sair do seu corpo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Obrigado por tudo que tem feito sobre as nossas vidas, Deus. Toma a direção desse trabalho em tuas mãos, fala nos nossos corações, Pai, com a tua palavra, Senhor. Receba toda a oração e todo o louvor que aqui serão enviados ao teu Receba, Pai amado, todo o louvor e a oração, tudo para o glória do teu nome. Amém. Vamos louvar o número 244. Glória a Deus. Glória a Deus, meu Deus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com o sangue do céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo, medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glórias a Deus, aleluia. Louvai a Jesus, vosso guia no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluia! Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, o homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, aleluia, eu tenho salvação. Em Jesus não tem o mal e a morte, em Jesus
Deus, eu sempre de vencer. Glórias a Deus, aleluias. Vamos soltar o hino 509. Olha, irmãos. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, Tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será. Aleluia! Tantos como a Areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, aleluias. margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, contemplar-nos, coroado no céu como está, Aleluias. e prostrado aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será. Glórias a Deus, aleluias. Tantos como a Areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos ver a palavra do Senhor que se encontra no Salmo 91. Glória a Deus. Quanto? Salmo 91. Estarei lendo versículos, irmãos, assim sucessivamente. Cujo título nos diz: a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem
a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, poderosa. Que a tua vontade seja feita esta noite, Deus querido. Fala com a tua igreja, alimenta-nos com a tua palavra, Pai. Opera maravilhas em nosso meio, Deus querido. Nossa voz esta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Senhor. Aqui, né, não precisaria falar tanto, né, porque a palavra por si só, né, já estaria falando conosco a respeito da segurança daquele que se refugia em Deus, né, louvado aleluia, Senhor. Todo salmo nos diz que nós, né, nós que estamos debaixo das mãos, né, do Todo-Poderoso, nós temos refúgio, né, constantemente, louvado seja o nome do Senhor. Aqui Ele nos convida nós a estarmos morando, né, no esconderijo do Altíssimo, né, para que nós venhamos descansar, né, somente no Senhor. Que aqui diz também que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né, e que nós devemos somente confiar nele, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos cobrirá, né, de tudo quanto é coisas ruins que vêm, né, contra nós, louvado seja. Aleluia! E aqui também diz também, quando nós estamos na presença do Senhor, 1000, né, pode cair ao nosso, né, lado, 10.000 a nosso, né, direito, mas nós não seremos atingidos. Deus, aleluia! Do Senhor, né? E somente glórias a Deus. Socorrer, louvado seja o nome do Senhor. E eu passo a oportunidade para os gentes. Glórias a Deus, aleluia! Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluia! Saúde a todos na paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Cantaremos da petição de número 15. Ó quão cego andei e perdido aí, longe, longe do meu Salvador. Aleluia! Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Glórias a Deus, aleluia! Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado. Aleluia! Em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Glórias a Deus, aleluia! Agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça assim. Oh, maravilha de Deus, aleluia! Trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz. Glórias a Deus, aleluia! Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glórias a Deus, aleluia! Mais um dia senti meu
poder, Deus de glória, aleluia. Em Jesus, foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glórias a Deus, aleluia. Ditoso então, Oh Deus Santo, aleluia. Coração conhecer. Glórias, 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 Jesus querido, aleluia. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Oh, aleluia. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Deus Santo, Deus vivo, de poder e de glória, aleluia. Vamos saber louvar o número 523. Glória a Deus. Número 523. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Jesus. Cristo nos deu uma fonte escondida que qualquer sede pode estancar e cujas águas repletas de vida, Aleluia. sempre de graça nos hão de fartar. Deus Santo, aleluia. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. É Deus, aleluia. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Glórias a Deus, aleluia. Há muitas fontes de gozo no mundo. Aleluia. Nelas os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos, imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluia. Glória a Deus. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o Oh, aleluia. porteiro, Glórias a Deus. que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte. Glórias a Deus, aleluia. A água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, maravilha, aleluia. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, Glórias a Deus, aleluia. e pela fonte
aleluia. Glória a Deus, aleluia. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Minha Oh, maravilha de Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, né? Vamos fazer a oração para passar para o pastor Edson trazer a palavra. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença nessa hora, te louvando, te agradecendo e bendizendo o Teu nome, porque Tu és Deus santo e fiel. Pai amado, seja Teu servo, Pai, usa poderosamente, Senhor, para falar conosco nessa noite, Senhor. Unge, capacita, Pai amado, e fala, Pai amado, conforme o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Glórias a Deus por isso. Queridos, em pé, como se encontramos, abram as suas Bíblias no primeiro livro de Gênesis, no capítulo de número 13, e estaremos assim meditando no versículo 10 e o versículo 11. Gênesis, o início de todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Pai, a honra, a glória e o louvor é para ti. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que a tua igreja nesta noite venha cantar o hino da vitória, Pai. Salva, cura, liberta, manifesta a tua graça em nosso meio. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano e Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Amados, nesta noite nós trouxemos aqui uma palavra que tem como tema assim: diferentes escolhas. Glórias a Deus por isso. Iremos falar das escolhas. Vimos agora aqui que Ló escolheu um caminho a seguir, e Abraão seguiu outro caminho. Nem todas as pessoas, queridos, dependendo de determinados assuntos, seguem a mesma opinião ou direção. Isso é fato. Todos nós sabemos disso, não é verdade? Há muitas divergências dentro deste assunto, pois alguns, podemos dizer aqui um provérbio popular chulo, é bem chulo, né? Nós vemos aí na boca do povo: uns gostam dos olhos e outros das janelas, não é verdade? Então cada um tem um caminho a seguir, cada um faz aquilo que bem lhe aprove o seu desejo. Também existem pessoas que escolhem os seus caminhos a trilhar, na verdade, escolhem os seus caminhos como os piolhos, de cabeça em cabeça, e vão seguindo. Piolho passou de uma cabeça para outra, não importa quem é. Assim há pessoas que escolhem o caminho conforme vai indo os outros. Ele olha, acha que é bom aquele caminho, porque fulano está indo naquele determinado caminho, ele segue. Ele fez uma escolha, ele optou, não é verdade? Então, queridos, o que Deus quer falar contigo esta noite? Deus quer falar para ti: escolha o melhor caminho, o caminho que possa te levar ao céu. Escolha um caminho aonde que você tem que estar neste mundo, na terra dos viventes, e não busque para ti sofrimento.
E você tem que optar pelo melhor. Talvez você ache que o melhor é o caminho largo, a porta espaçosa. E talvez aí pode morar o perigo. Talvez você pense que seria doloroso se você trilhasse um caminho estreito e pudesse passar por uma porta estreita. E talvez aí é o que Deus escolheu para ti. Não é verdade? Tem um outro provérbio popular que é interessante, que diz assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Muitas pessoas sofrem porque não raciocinam, não buscam o melhor para si. Somaria vão para as outras, não é verdade? E nós não podemos ser assim, nós temos que ter opinião. Nós temos que fazer as nossas escolhas. Por isso é que todas as nossas escolhas, em todas elas, nós devemos refletir bastante para não escolhermos o que é errado. Porque se você não refletir, você vai escolher o errado. Com certeza, aquilo que parece que é fácil, pode ser difícil mais tarde, pode se complicar. Na verdade, o caminho fácil é um caminho que pode trazer, como posso dizer, pode trazer para ti cicatrizes, amargas na sua vida. Se tratando de uma escolha pessoal, principalmente em caminhos os quais nós devemos trilhar, ou seja, também uma escolha a qual tipo de pessoas nós devemos nos associar. Se tratando nessa área, nós precisamos ser bem cautelosos. Devemos refletir em todos os ângulos da situação para não haver futuramente decepções. Queridos, quando você escolhe uma pessoa no meio da sociedade para se associar com ela em amizades, talvez até em negócios financeiros, sociedade, você pode estar correndo um sério risco, se não for bem escolhido, de amanhã ter uma grande decepção. Podemos também dizer num relacionamento marido e mulher, se não for bem escolhido, alguns anos depois desse relacionamento ser solidificado, pode haver decepções. Não é à toa que nos dias de hoje há muitas separações, muitos divórcios, porque a escolha não foi baseada dentro do interesse de ambas as partes, mas só veio uma. Faltou a direção também de Deus, se estava de acordo naquele negócio. Por isso que o relacionamento entre marido e mulher nos dias de hoje está à deriva, porque não houve uma reflexão. Antigamente, os antigos, antes de assinarem o termo de casamento, eles eram bem cautelosos. Primeiro, eles se conheciam, passaram alguns anos namorando. Depois do namoro, havia mais alguns anos noivando, e depois sim, eles pensavam em casar. Hoje é diferente. Fulano olhou para ciclano, achou bonito os olhos, casa, e amanhã se descasam, se arrependem, porque os olhos não era aquilo que a pessoa havia pensado. Um casamento feito de ilusões. Então, veja, a escolha, ela tem que ser uma escolha bem
decepção. Nós precisamos ser bem cautelosos nas amizades. O mundo hoje, ele é um mundo cheio de pessoas melindrosas, pessoas interesseiras. Hoje, uma boa porcentagem dos seres humanos, eles são de duas caras, dissimulados. Aparece na tua frente com uma fisionomia agradável, mas porque está com interesse. Depois que ele usurpa aquilo que ele queria de ti, ele vira aquela fisionomia, é modificada na transformação. E aí, a sua amizade, a sua confiança, ela é surrada, ela é machucada. Por quê? Porque você fez uma escolha e não analisou se você poderia abrir o teu coração para esta pessoa. E amanhã vem a decepção. Hoje o mundo ele trabalha dessa maneira. As pessoas, elas não querem parar para analisar as suas amizades. Elas estão com seus interesses. E aí vem a decepção. E depois que o coração está magoado, fica difícil haver uma cura. Ouvimos através da Bíblia que muitas pessoas chegam ao suicídio por causa de decepção ou decepções em relacionamentos. Tem muita pessoa que não aguenta o baque. Queridos, cada um tem a sua escolha. Nós não estamos debaixo de um livre-arbítrio. Cada um faz da vida o que quer. Mas é bom nós, como cristãos, entender o seguinte: nós não somos donos das nossas concepções. Nós devemos satisfação ao Senhor que nos chamou e morreu por nós na cruz do Calvário para nos libertar de todos os pecados e nos dar uma morada na eternidade. Nós devemos satisfações a Ele. Nós não podemos entrar dentro deste processo de querer se associar com todos que não professam o mesmo pensamento que a palavra do Senhor transmite para nós. Precisamos ser cautelosos, precisamos refletir, precisamos ver todos os ângulos da situação, para que futuramente nós não venhamos nos decepcionar. Um coração decepcionado, uma pessoa decepcionada, no meio de um convívio familiar, machuca todos que estão ao seu redor. Por isso, cuidado quando você for escolher alguém para o seu namoro, alguém para viver uma vida contigo, alguém para fazer uma sociedade contigo, alguém para fazer parte da tua amizade, alguém que você vai abrir o teu coração. Cuidado no investimento que você vai fazer, a escolha do carro que tu vai comprar, cuidado com a roupa que tu vai comprar, para amanhã essa decepção não vir sobre a tua vida. Ló escolheu um caminho, Abraão escolheu outro caminho. Vejamos então, queridos, dentro deste tema, dentro deste texto e contexto, o que a Bíblia tem para nos ensinar, o que a Bíblia pode trazer para nós não cairmos na falácia de se machucar, de escolher um caminho tortuoso. Analisemos assim na palavra do Senhor
tirar a família. Mas Abraão trouxe a Ló e os dois seguiram juntos, fazendo a obra. Chegou um determinado local, depois que Abraão havia adquirido bastante riqueza, depois que Abraão já estava abastado de gás, Ló também começou a se irritar e também ficou abastado. E a terra onde eles se encontraram não era o suficiente para as duas riquezas estarem. E a Bíblia diz que começou a haver uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E naquele momento foi que Abraão entendeu, porque Deus havia dito para ele afastar os parentes da parentela. E aí Abraão chamou ao seu sobrinho Ló e falou: olha, escolhe qual caminho tu queres seguir, porque nós temos que nos separar. E Ló olhou e viu a campina linda, maravilhosa, e escolheu aquele lugar. E Abraão seguiu para outro rumo. Abraão falou: se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E assim a família foi separada. Poderia ter sido pelo amor, mas infelizmente foi pela dor. A Bíblia diz que Abraão condoía o seu coração por ver o seu sobrinho partindo. Mas vejamos aqui o caminho que Ló seguiu, a escolha de Ló. A escolha de Ló, queridos, ela foi motivada apenas pelo desejo da riqueza e poder. Ou seja, Ló era ambicioso. A escolha dele foi através da ambição. E quando a pessoa faz uma escolha pela ambição, isso pode trazer consequências para a vida. Hoje, quantas pessoas não adentram a igreja com segundos interesses, ambiciosos de se enriquecer, e quebram a cara, porque Deus, Ele conhece os nossos corações. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Não adianta você vir para a igreja com segundos interesses, ou você vem para a casa de Deus com o coração aberto para adorar a Deus, agradecer a Deus por tudo, ou você vai vir para se machucar, porque as decepções você vai encontrar. O mundo, ele anda dessa maneira. As pessoas, elas são ambiciosas. Se porventura ela adquiriu um veículo de um ano já ultrapassado, ela não fica satisfeita. Em nenhum momento, se porventura algum amigo ou parente adquiriu um veículo de um ano mais novo, a ambição dela chega aos limites de ela poder prejudicar essa querida pessoa, que diz ela que é querida, chega a prejudicá-la para que ela venha perder aquilo. E ela começa a trabalhar em maracutaias. Ela começa a agir de má fé. A ambição de Ló levou ele a consequências sérias. Gênesis capítulo 13, versículo 10 diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e era como o jardim do Senhor. Ele olhou aquela campina e falou: olha, esse lugar é lindo, aqui eu vou me dar bem, eu vou entrar nesse negócio, porque esse negócio eu vou arrebentar. Assim são os ambiciosos. Ele olha, cresce o olho e arquiteta planos para se dar bem, não sabendo
lá na frente vai vir a sua queda. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, olha aí, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Não é à toa que tem muita gente quebrada por aí não, gente. Não é à toa não. Não é à toa que tem muita gente no vermelho. Não é à toa que muita descrença está vazia. Foi a ambição. Tem pessoas que têm o desejo de ser rico, que ele tira o dinheiro do pão para investir num jogo de azar. Tem pessoas que arriscam tudo que tem, achando que vai sair bem, e no final, decepção. Se endividam, buscam agiotas para a sua vida e sofrem as consequências. Quantos mercadinhos não estão falidos? Por causa de quê? Da missão. Quantas pessoas não perderam as suas casas que estavam hipotecadas? Por causa de quê? Da missão. Quantos carros, veículos que estão rodando por aí, que não estão sendo procurados pela busca e apreensão, porque as pessoas que compraram os seus carros não tinham condições de pagar, e os desertinhos estão por aí. Tem muita pessoa que era tão ambiciosa que ela chega aos extremos. Do portão para fora ela é uma pessoa, de dentro do portão para dentro a vida é outra. Mas isso tudo, queridos, é interesse. O homem que quer ficar rico, ele cai em tentação. Por isso que a Bíblia diz: Senhor, não me dê muito, não me dê riquezas, porque senão eu vou esquecer do Senhor. Também não me dê pobreza, porque senão eu vou passar fome, roubar e envergonhar o teu nome. Me dê somente aquilo que eu possa sobreviver. Me dá um emprego digno. Queridos, Ló foi motivado pela sua missão, sofreu suas consequências. Você esta noite que está aqui, cuidado, mate a velha natureza. A ambição não é para o cristão. Devemos sim ser ambiciosos, mas nós devemos ter uma ambição de querer aprender mais de Deus, de conhecer mais a palavra do Senhor, de trabalhar mais para o Senhor. Não a ambição mundana, a ambição segundo os interesses. Podemos também dizer, queridos, que a escolha de Ló foi egoísta. Não teve consideração para o seu tio Abraão, que havia cuidado dele após a morte de seu pai. Existem muitas pessoas que escolhem, faz as escolhas egoístas. Ela não pensa naquela pessoa que esteve do lado ajudando constantemente. Ela não quer saber. Ela não está nem aí para aquela pessoa que estendeu o tapete para ela passar. Vemos muito isso na área profissional. Quantos colegas de trabalho que nós estendemos a nossa mão, que nós auxiliamos, e ele no seu egoísmo nos traiu e subiu degraus na empresa. Quantas pessoas são egoístas quando adquirem um bem, se achando o bambam, se achando a última Coca-Cola do deserto. É isso que acontece nos dias de hoje. Ló não pensou duas vezes em buscar para si o melhor lado da terra, conforme o desejo dos seus olhos. Se ele fosse humilde, quando Abraão falou: Ló, meu sobrinho, escolhe para onde queres ir, para a direita ou para a esquerda, ele poderia dizer: olha, tio, por tudo que o Senhor fez na minha vida, eu vejo que a Campina do Jordão é o lugar mais bonito que tem, mas esse lugar, como o Senhor foi tão bom para mim, eu quero que o Senhor vá para
você vai se machucar. Poderíamos citar aqui outros exemplos, mas com certeza a palavra do Senhor está falando esta noite. A palavra do Senhor está trabalhando nos corações, principalmente na vida dos egoístas. Gênesis capítulo 13, versículo 11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Egoísta. Não olhou nem para trás para agradecer o seu tio pelo que tinha feito por ele. Me recordo, já falecida minha avó, muitos dos nossos parentes moraram com ela, dentro da casa dela, porque muitos deles haviam perdido as suas casas, haviam perdido seus empregos, não tinham condição de pagar o aluguel. E a minha avó abriu a porta, as portas da sua casa. Queridos, pasmem, foram embora assim que melhoraram. E ela teve uma doença, e nenhum desses que ela abriu a porta, nesse momento da dificuldade dela, abriram a porta para ela, estenderam a mão. São ingratos, egoístas, filhos de Baal. Assim é o ser humano hoje em dia. Ele não pensa quem está do seu lado direito nem quem está do seu lado esquerdo. Ele quer se dar bem. Se dar bem em tudo. Ló procurou melhor, mas sofreu as consequências. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz: porque haverá homens amantes de si mesmo. A palavra de Deus. Egoístas, está se cumprindo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos e profanos. Esta é a geração da última hora. São esses homens que estão aí. Quando eu digo homens, eu estou generalizando homens, ser humano, homens, mulheres, egoístas. Só querem se dar de bem. Em nenhum momento pensem em auxiliar o próximo. A escolha de Ló, queridos, ela foi feita sem oração. Ele não consultou a Deus e sofreu muitas decepções. Queridos, quantas escolhas fazemos na nossa vida, no nosso cotidiano? Diversas. Mas todas as nossas escolhas tem que estar debaixo de orações. Temos que estar pedindo a Deus para que as nossas escolhas não venham nos trazer decepções. Porque, queridos, a decepção machuca o coração, como eu já disse. Uma escolha feita sem a direção de Deus traz muito sofrimento. Bastante, queridos. Por isso, você, irmão, você, irmã, for fazer uma escolha, dobre os seus joelhos, peça a direção de Deus, para você amanhã ser abençoado e não sofrer. O mundo faz escolhas da maneira que querem, na verdade, do jeito que querem. Vi agora, esses dias, um jogador de futebol que teve a oportunidade de fazer uma escolha. Ou ele jogaria na seleção brasileira, na qual ele é patriota, ou ele jogaria na seleção da Espanha, a qual ele foi reconhecido cidadão. Queridos, ele teve a oportunidade, saiu da mídia, e ele escolheu jogar contra os seus patriotas. Ele preferiu ficar no outro lado. Mas eu tenho certeza que chegou a decepção no coração dele. Ele confundiu-se e provavelmente está fora da Copa. Não sabemos. Daqui para lá tem muitas águas para rolar. Já está jogando. Né? Então, queridos, o que acontece? É a escolha. Saiu da mídia. Acabou sua popularidade. Isso é um exemplo. Você tem a escolha na sua vida, jovem, de você entrar dentro de uma igreja ou dentro de um
escolha. Todos nós temos uma escolha. Você tem escolha de trabalhar no emprego ou não. A escolha de cursar uma faculdade ou não. Não é verdade? Então, queridos, tem que haver uma direção nessa sua escolha em oração. Porque se você escolher um caminho a trilhar e não for o caminho aonde a presença de Deus vai estar, você vai sofrer. Salmo 32, versículos 8 e 10 diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Deus, Ele guia, Ele dá um livre-arbítrio. Você faça o que você quiser, você anda como você quiser, mas se você me buscar, é a palavra do Senhor, mas se você me buscar, a minha misericórdia estará sobre a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não foi essa a palavra que a irmã Inácio deu esta noite? Glórias a Deus por isso. É uma escolha. Você tem escolha. Você tem escolha de ser feliz ou infeliz. Esse dizer que o mundo diz que nasceu infeliz é mentira. Todos temos a oportunidade. O ministro da Justiça, Joaquim Barbosa, ele poderia ter estudado numa escola particular, mas segundo as condições e a escolha da mãe, foi colocar ele numa escola pública. Ele fez uma escolha a ser o quê? O juiz. Estudou, buscou, foi a escolha dele. Hoje é um homem renomado, conhecido, popular, forte, através da sua escolha. A irmã é assim aqui, teve uma escolha na vida, ou ser uma secretária, ou ser uma professora. Escolheu ser professora, Deus tinha abençoado ela. Agora existem outras pessoas que não escolhem nada, ficam no meio do caminho empacado, e o tempo passa, amanhã se lastimam. Eu poderia ter estudado, eu poderia ter feito isso, hoje estou aqui a descer, e o tempo passou, e a água desceu. Foi uma escolha. E aí as consequências. Porque o mercado de trabalho hoje não recebe qualquer um passando os seus 40 anos. Infelizmente é um mercado que discrimina. A escolha tem que ser feita na juventude. E para isso é necessário que os pais sejam bem decididos, bem informados, para colocar os filhos, para fazer uma escolha para o seu futuro. O Gerson escolheu ser professor de educação física. Glórias a Deus, é uma escolha. Futuramente estará aí, usufruindo da sua escolha. Pior fui eu, que não escolhi nada, mas Deus me levantou, Deus me orientou. Graças a Deus hoje estou na presença do Senhor, consolidado. Queridos, são escolhas que são feitas em determinado tempo e trazem as suas consequências ou as suas benevolências com o passar do tempo. A escolha de Ló acabou em desgraça na sua vida. Ele escolheu as campinas do Jordão, aquilo que estava mais bonito aos seus olhos. Estava vendo agora, numa revista popular, uma jovem que estava, uma jovem senhora, estava se lastimando da sua vida. Ela teve a oportunidade de estudar, mas ela preferiu ser uma modelo. Diz ela que ganhou muito dinheiro. Só que acontece o seguinte: ela chegou na idade e a boniteza dela não satisfazia mais o mercado de trabalho. E ela não estudou, ela não se preparou. E a idade chegou. E ela estava se lastimando. Ela dizia que ela poderia ter pegado aquilo que ela tinha de mais, de melhor naquela época, era a boniteza, e ter trabalhado ela para ela se dar de bem no futuro. Mas ela não pensou nisso. Ela usou
o dinheiro que adquiria para as noitadas, para as baladas, como ela disse. Teve diversos namorados, maridos, e agora está largada, analfabeta, dependendo de favores de amigo. E ela conta que, se pudesse voltar atrás, ela faria outra escolha. É a tua escolha. Você quer ser feliz futuramente? Faça uma escolha. Use o que você tem de melhor. Invista em você. Ló escolheu aquilo que era bonito aos olhos. E a Bíblia diz que a vida dele virou uma desgraça. Por que a vida de Ló virou uma desgraça? Primeira coisa que aconteceu com Ló: ele perdeu a casa que ele tinha com todas as suas mobílias. Deus mandou fogo do céu que consumiu Sodoma e Gomorra. Não deu tempo de Ló tirar os móveis que ele tinha adquirido. O dinheiro que ele havia investido naquela casa não tem como recuperar. Ele saiu da cidade, fugindo, correndo. Queridos, isso é uma desgraça. É uma infelicidade. Uma pessoa que investe tudo que tem em algo e depois perde. Imagine você ajudando anos e anos o dinheiro. Compra um lar, uma casa. E amanhã, quando você não tem mais nenhum centavo, você está aqui tranquilo, chega alguém, bate na sua porta e diz: olha, essa casa que você comprou, o camarada que te vendeu é um falsário. Essa casa não era dele, te enganou. Você tem que sair daqui. Como que você vai fazer? Uma mão na frente, outra atrás. Velho, sem condições. São escolhas que nós fazemos na vida. Uma jovem, agora há pouco tempo, estava lastimando-se da vida, que depois que ela perdeu o marido, ela buscava loucamente um namorado. E ela achou um namorado, mais novo que ela, uns 10 anos, 10 a 15 anos. E ela já estava bem consolidada. Com a sua aposentadoria ali, ela já tinha comprado uma casinha, tranquilo, e arrumou esse namorado novo, o garotão. E o garotão começou a curtir com ela, de chamar de meu amor, deixar ela toda empolgada. E aí, com alguns dias de empolgação, muita festa, ele pediu para ela assinar um documento. Ela assinou o documento. Alguns dias depois, chega a ordem de despejo. Ela havia assinado um documento passando os direitos da casa dela para o namorado, novo garotão. Correu atrás do cidadão. O cidadão falou: não, quero falar com você, te conheço, não sei. E aí? E ela não tinha documento nenhum. Foi a escolha. Ela escolheu perder tudo. E agora tem volta? Não, a justiça não para. A vida de Ló foi da mesma maneira. A mulher de Ló, a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Quando ela saiu da cidade, que ela lembrou da casa e dos móveis, ela olhou para trás. E a ordem de Deus era o seguinte: saia da cidade e não olhe para trás. Isso é para o crente. Saia do mundo, não olhe para trás, senão você vai virar uma estátua de sal. Olha para frente, para o autor e consumador da sua fé. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Pronto, Ló perdeu a casa, perdeu a mobília, o dinheiro que havia investido, agora perdeu a mulher. Que tristeza terrível. E a Campinas do Jordão foi a coisa mais linda que ele escolheu, através da ambição, através do egoísmo, falta de oração. Pensa bem, queridos, reflita bem. E o que ele perdeu mais nessa escolha? Ele perdeu os futuros genros. Nenhum dos que iam casar com as duas filhas dele quiseram. Ele perdeu. Agora Ló e as duas filhas, sem uma moeda no bolso, sem esposa, sem nada. Foi a escolha que ele fez. Aí, para complicar toda a situação, as filhas de Ló, que haviam ficado, resolveram praticar com o pai o incesto. A mais velha falou para a mais nova: vamos embriagar o papai, porque não existe homem nenhum mais da terra, e o papai não vai ter modelo. Vamos embriagar o papai,
parentesco, pecado do incesto, relacionamento sexual entre parentes, diante dos olhos de Deus é abominável. Jó perdeu a sua moral, a sua dignidade. Agora, os filhos de Ló eram netos de Ló. Que situação miserável, hein? Por causa da ambição, por causa do egoísmo. Graças a Deus que Ló, ele não perdeu a vida. Deus ainda foi misericordioso. Sabe por quê que Deus foi misericordioso? Porque o dia dele, que ele havia pisado na bola com ele, havia decidido: Senhor, deixa Ló vivo. Foi a única coisa que ele ficou, pela escolha de Ló. Queridos, aprenda com Ló. Não seja egoísta. Não tenha sobre a tua vida, não tenha na tua vida a motivação que Ló teve de ambição ao adquirir alguma coisa. E toda vez que você for fazer uma escolha, dobre os seus joelhos e pergunte a Deus se essa é a escolha. Quantas meninas não estão aí sofrendo as suas escolhas? A perda da sua virgindade. Muitas estão sofrendo aí. Escolheram um cidadão na rua, se engravidaram, o camarada nem tomar de conta dos filhos, não toma. Estão aí, perdidos. Aí tem que trazer os filhos da casa dos pais, para os pais tomar de conta, para elas ainda continuar na mesma jornada. Graças a Deus hoje tem uma lei aí, é a PA, que tem que pagar. Hoje tem como registrar filho, mas antigamente não, querido. Mas foi escolha. Foi a escolha. Ela preferiu. Talvez o papai falou: filha, esse sujeito aí não presta, filha, não vai ir, filha, quero nem saber. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Agora está sofrendo as consequências. E o pior é que ainda bota os pais para sofrer junto. Ainda fazem isso porque não tem coragem. Eu lembro meus primos de garoto, que eu via muitas meninas que tinham autonomia, que eram pessoas moralistas. Engravidei porque quis, estou saindo da casa do meu pai e vou trabalhar para sustentá-lo. Mulher de moral, de respeito, hoje em dia não. Engravidou, vai para casa. Mamãe, cuida. Queridos, a escolha de Ló foi péssima, não foi? Horrível. Vamos tirar uma base aqui rapidamente aqui da escolha que Abraão fez. Abraão, a escolha dele era um terreno mais duro, mais árido. Foi o que sobrou. A proposta que foi feita foi essa: você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Ele deu a oportunidade para Ló. Ló foi egoísta, escolheu melhor, sofreu. Agora vamos ver o que aconteceu com Abraão. Abraão, a primeira escolha dele foi qual? Foi ter comunhão com Deus, foi ter intimidade com Deus. Ele procurou ter comunhão e intimidade, e ele se tornou o quê? Um abençoado e um abençoador. Oh, maravilha de Deus, aleluias, glórias a Deus. Além dele ser abençoado, ele ainda podia abençoar as pessoas. Veja o que diz aqui em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3. O Senhor disse a Abraão: saia-te da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são benditas em Abraão, o pai Abraão. Por quê? Porque ele escolheu ter comunhão com Deus. Tu tem comunhão com Deus? Tem muita pessoa que tem comunhão com o PlayStation, que tem comunhão com o cachorrinho, que tem comunhão com a televisão, que tem comunhão com o seu dinheiro, que tem comunhão com o seu parceiro, mas não tem comunhão com Deus. Tem pessoas que não têm coragem de olhar para o céu na hora que amanhece o dia e falar: Deus, obrigado por estar vivo aqui e poder contemplar essa beleza desse céu. Não fala.
Filho, Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus. Ele está te convocando. Ei, venha ter comunhão com meu filho. Venha ter intimidade com meu filho. Para que você seja abençoado. Para que você possa abençoar aqueles que estão ao seu redor. Ei, você sabia, igreja? Você sabia que se você tiver intimidade com Deus, se você tiver comunhão com Deus, as bênçãos que vêm sobre a tua vida, aquelas pessoas que estão ao seu redor recebem também? Recebe! Você é abençoado. O camarada que está do lado direito, do lado esquerdo, de frente, de trás, é abençoado. Observe quando você chegar em determinado emprego, ou que você chegar numa determinada quadra que você for morar. Observe. Se você tem fidelidade com Deus, observe. A primeira coisa que você chegar em determinado lugar, você soma o perímetro. Analisa todo mundo como está mudando, como está a situação. E espera alguns meses. Até aquele pezinho de árvore, na rua que você chegar, que era morto, seco, quando você estiver ali, você pode passar por lá e olhar, e vai estar verdinho. Porque Deus está derramando bênção sobre a tua vida e todos aqueles que estão ao seu redor vão ser abençoados. Cansei de ler isso, queridos. Pessoas que moram ao lado de pessoas que escolheram a ter comunhão com Deus, prosperam de vida. Portas de emprego são abertas. As pessoas começam a comprar carros. As pessoas começam a se vestir melhor. O local começa a ser abençoado, onde aquelas pragas de marginais que estavam ficam, porque ali é luz. Olha isso. Foi o caso de Abraão. Por isso a palavra diz que benditas são todas as famílias da terra em Abraão. Porque aonde Abraão botava o pé, era bênção. Aonde ele estava, as pessoas eram abençoadas. O cristão em Jesus que tem comunhão constantemente, intimidade com Deus, ele traz bênção para si, para os seus amigos, para os seus familiares, para todos aqueles que estão ao seu redor. Chega no trabalho, analisa. Analisa. Anos e anos. Você fica num lugar e olha, não tem prosperidade. Queridos, quando a gente chega em determinado lugar, até a pintura é feita. Coisa que não tem condição. Deus dá a condição. Porque Deus é fiel sobre a palavra dele. Abraão escolheu obedecer o chamado de Deus e habitou a terra da promessa. Aleluias. Queridos, é necessário que você obedeça o chamado de Deus para você herdar a terra prometida. Qual é a terra prometida do crente? A nova Jerusalém. A nova Jerusalém, a cidade que o Senhor Jesus Cristo foi preparar. Mas para nós recebermos ela como Abraão recebeu a cidade prometida para ele, o que nós temos que fazer? Obedecer ao Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 9 diz: pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde. Pela fé, habitou Abraão na terra da promessa. Obedece ao Senhor. Se dobre diante do Senhor. A lição de Abraão, em contrapartida de Ló, em nenhum momento Abraão pensou em desobedecer ao Senhor. Até na hora que Deus determinou que ele matasse o único filho, o primogênito dele, Isaac. Ele não pensou. Ele pegou a foice e foi matar o filho. E a Bíblia diz que Deus bradou a Abraão: glórias a Deus, não mata esse menino. A tua fé é verdadeira. Aleluias. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: eis que obedecer é melhor que o sacrificar. E quantas pessoas não sacrificam por aí? Conheci um colega, gente boa, humanamente falando, gente fina, jogou bola há muitos anos comigo, trocava muita ideia. E aí eu mudei de lá, vendemos lá a casa lá e mudei. E aí tive a notícia que ele havia ficado enfermo.
Ele havia ficado doente e ele estava hospitalizado. E alguns irmãos, na época nós éramos amigos, e alguns foram se convertendo, como foi o meu caso. E alguns irmãos lá, que também eram nossos amigos, se converteram, foram levar uma palavra para ele no hospital. E chegou lá e falaram do amor de Jesus, que Jesus podia curar ele, tirar ele do leito. Na verdade, que poderia fazer uma grande obra na vida dele, se ele entregasse a vida dele para Jesus. O que ele preferiu? Ele não quis ouvir. Falou, prefiro ir para o inferno do que ser crente. No outro dia foi a notícia: fulano morreu. Queridos, a escolha do cidadão. Todo mundo tem um livre-arbítrio para escolher o que quer. Agora tem uma coisa: talvez tu sabe o teu deitar, mas não sabe o teu levantar. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus está te chamando, venha para Jesus. Jesus está convocando para você obedecer a palavra dele, obedeça a palavra dele. O dia de amanhã cabe a Deus, não cabe a nós. Esse colega teve a oportunidade, ele não quis. E alguém vai intervir? Não, querido. Nós estamos debaixo do livre-arbítrio e nós vivemos num país democrático. Você está entendendo? Ninguém vai forçar ninguém a nada. Jesus pediu nós, como cristãos, fazer o quê? Prega o Evangelho. E de pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado pela palavra. Foi isso que Jesus falou. Jesus não mandou você pegar a pessoa à força e trazer ela para o Evangelho, não. Ela tem que dar lugar. É o livre-arbítrio. Ela tem que escolher. Depois que ela escolher, ela tem que ter responsabilidade. O camarada escolheu. Não sou eu que vou dizer que ele foi para o inferno. Eu estou dizendo o que ele falou. Eu prefiro ir para o inferno do que ser crente. No outro dia ele morreu. Para onde ele foi, saberemos no porvir. Abraão escolheu obedecer o chamado de Deus. Aleluia. E habitou na terra da promessa. Se a igreja ouvir o chamado de Deus, vai habitar na terra da promessa, a nova Jerusalém. Jesus está voltando, aleluia. Abraão escolheu crer e andar na presença do Senhor. E sabe o que ele recebeu? Ele recebeu de Deus o título de amigo de Deus. Aleluia. Quer ser amigo de Deus? Creia nele e anda na presença dele. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Ande adorando, ande louvando ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Tiago 2,23. E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se nós estamos falando que estamos em Jesus, Jesus está em nós devemos andar como Jesus andou aqui na terra. Nós temos que ter bom testemunho, nós temos que ser diferenciados para a glória de Deus. Aleluia. Ande na presença do Senhor e você irá se tornar amigo de Deus. E como eu disse certa feita aqui, na tua casa só entra amigo teu, que for seu, na verdade. Você não vai botar um inimigo, você não vai botar um estranho. Na tua casa só entra amigo. E no céu é a mesma coisa. No céu só vai entrar quem for amigo de Deus. Quem não é amigo de Deus nem adianta bater na porta. A Bíblia diz que vai ser lançado nas trevas exteriores. Amém, queridos? Somos a igreja, devemos ser diferentes, devemos andar na presença do Senhor. Aleluia. Abraão escolheu o quê? Ele escolheu ser fiel à palavra do Senhor. E ele foi transformado em quê? Em um pai de muitas nações. Oh, maravilha de Deus. Gênesis 17, 4, 5. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deus falando para Abraão: serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. É assim que Deus faz, queridos. Abraão escolheu o melhor, e todo mundo achava que era pior. Tudo que Abraão escolheu foi servir a Deus. Tudo que Abraão escolheu na vida secular foi ter intimidade com Deus, e as outras coisas vieram. Veio terra, veio riqueza, veio bonança. Fosse fiel no pouco, sobre o muito
anos. Então, queridos, não vamos correr feito loucos, querendo adquirir bens materiais. Vamos sim buscar loucamente a presença do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Seja fiel a Deus, queridos. Continue nessa jornada. Continue trilhando nesses caminhos. Faça a melhor escolha. Aleluia. Faça a melhor escolha. Faça como Maria, que escolheu a melhor parte, que está ao lado de Jesus. Marta preferiu consertar, arrumar, limpar a casa. Maria preferiu? Ou foi ao contrário? Não me recordo. Não me recordo. Mas é por aí. É escolher o melhor lado. E o melhor lado é o lado de Jesus. A melhor escolha, como Abraão, ser fiel à palavra de Deus. Se a palavra diz que é assim, então é assim, ponto final. Amém, igreja? Que você venha tomar uma decisão na tua vida para você poder colher ela no porvir. Hoje estamos trilhando os caminhos do Senhor. Amanhã não sabemos. Mas temos a vontade de continuar nesse processo até a trombeta soar, até Jesus nos convocar. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Concluímos então esta noite que quando tivermos de fazer uma grande escolha na vida, devemos fazer o que, igreja? Refletir. Refletir, sempre buscando a direção do Senhor para usufruirmos do melhor e não sofrer decepções como a Filó. Escolha o melhor. Escolha o lado aonde não há sofrimento. Amém? Glórias a Deus. Vamos nos colocar em pé. Fazemos uma oração para o tempo desse trabalho. Se Deus permitir, estaremos aqui no domingo, mais um culto de oração e louvor para a glória de Deus. Oremos. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, obrigado por esta palavra maravilhosa, Deus. Que venhamos sempre escolher o melhor lado, Pai. Que venhamos estar te adorando e bendizendo o teu nome, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Nos guia mediante a tua vontade, Deus. Abençoa as famílias ao redor desta igreja, Senhor. Abençoa os amigos internautas, Senhor. Salva, cura e liberta os nossos familiares, Senhor. Coloque anjos guerreiros e colônias de fogo ao redor desta igreja. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado.